Vida Longa CBN. Vitor, bom dia. Bom dia. Então, a gente está nesse período de Semana Santa, daqui a pouco também é a Festa da Penha, e vem sempre à tona, né, o assunto fé, espiritualidade, devoção. A gente sempre fala nesses períodos desses temas. E aí eu te pergunto, o que é a fé? Muita gente questiona o que é ter fé. Fé é um estado de espírito, fé é uma crença? É interessante, porque a questão da fé, do ponto de vista teológico, é uma virtude teologal. O que isso significa? Significa que a fé, antes de ser algo humano, é algo divino. Ou seja, Deus se revela às pessoas e Deus concede as condições para que as pessoas percebam a sua existência. Então, Deus se revelando às pessoas têm as condições necessárias para reconhecê-lo e acreditar nele, dando uma resposta positiva. Por isso, do ponto de vista teológico, não é? A fé é um presente de Deus, é um dom de Deus, e ao mesmo tempo é uma resposta que o ser humano dá a Deus, confiando, acreditando nele, né? De certa forma, é uma adesão a Deus, né, que se revela. Agora, quando você fala que Deus se revela a essas pessoas, elas conseguem perceber, enxergar é uma palavra forte, porque não é material, né? Mas elas conseguem perceber, entender aquela oportunidade de ver Deus, de acreditar em Deus, de perceber que Ele está por perto? É interessante essa questão, Patrícia, porque já na antiguidade, vamos dizer assim, né, já existia esse princípio de que Deus se revela por meio tem a revelação natural e tem a revelação sobrenatural. A revelação natural nos remete à seguinte questão: as próprias coisas criadas nos remetem ao Criador. Então, nesse sentido, né, quando as pessoas, observando o mundo criado, as coisas criadas, a beleza, né, de todas as criaturas, elas, de certa forma, são impulsionadas a perceber que tudo isso existe porque existe um Criador. E aí elas podem se aproximar, né, de Deus. Claro que algumas questões, né, dependem de uma revelação sobrenatural. Por exemplo, reconhecer que Jesus Cristo é o Filho de Deus, né, em razão aí, né, da própria Semana Santa, né, que vivemos, né, reconhecer na ressurreição de Jesus, reconhecer, né, e ter fé, acreditar na ressurreição de Jesus Cristo, né, depende de uma revelação sobrenatural, né? Mas tudo isso depende também da docilidade do ser humano, né? De ver toda essa obra, né, da natureza, todas as coisas criadas, e ter essa docilidade de encontrar Deus, né? Ou como você disse bem, né, de ver Deus. Fé e espiritualidade, qual a diferença entre os dois? É interessante que a fé é essa resposta do ser humano a Deus que se revela, não é? Então, presente de Deus, resposta humana. E a espiritualidade, de certa forma, é um caminho que a pessoa desenvolve para poder viver cada vez mais esta amizade com Deus. Então, a espiritualidade constitui esse caminho, né? Os meios que a pessoa usa, né? Então, por exemplo, por isso é comum as pessoas falarem em razão da Festa da Penha, né? Vamos dizer assim, uma espiritualidade franciscana. Nós temos aqui, né, o Convento da Penha. Então, foi o modo como São Francisco de Assis encontrou para viver, né, essa fé, essa resposta constante, contínua, né, a este Deus que se revela, né? Então, a espiritualidade é este caminho, né, construído para viver, né,
essa proximidade com Deus, né? Essa amizade com Deus. Agora vamos lá, estamos no quadro que se chama Vida Longa CBN. E em que você ter fé ou desenvolver a sua espiritualidade pode alongar, digamos assim, a vida de alguém ou trazer mais condições para que ela viva melhor e viva bem por mais tempo? Há relação? Sim, é interessante, não é? Que a fé e a espiritualidade nos conferem diríamos, uma qualidade de vida. Então, uma pessoa que tem fé, uma pessoa que desenvolve a sua espiritualidade, com certeza ela vai ter uma qualidade de vida melhor. E aí nós não estamos falando de uma qualidade de vida material, porque mesmo a pessoa no sofrimento e na dor, quando ela tem esta fé profunda e desenvolve, né, uma espiritualidade apurada, mesmo no sofrimento, ela consegue viver uma entrega a Deus de tal modo que ela vê sentido naquele sofrimento. Então, a dor e o sofrimento podem ser também ocasião para uma pessoa de fé e de uma espiritualidade fortes viver a presença de Deus. E por isso mesmo, ela vai ter uma alegria na dor, uma alegria no sofrimento, né? Até porque o sofrimento, a dor fazem parte, né, da existência humana. Então, a fé e a espiritualidade garantem, né, uma qualidade de vida, ou seja, a pessoa vai estar bem consigo mesma, com os outros, com a natureza e com Deus. E com isso ela tem qualidade de vida. Bom, eu me lembrei muito da história de Jó agora. Sim, exatamente. Mesmo na dor e no sofrimento, Jó vivia bem, tinha qualidade de vida, né? Por causa de sua fé e de sua espiritualidade. Uhum. Agora, a gente percebe que nessa época, né, como a Semana Santa, a Festa da Penha, essa questão da fé, da espiritualidade, esse clima, né, fica muito mais evidente. E a gente percebe também que há uma grande quantidade de pessoas idosas, de idades mais avançadas, do que pessoas mais novas, participando e interagindo e chamando mais jovens, né, cada vez pessoas mais jovens a participar disso também. Com o passar da idade, de certa idade, e com o envelhecimento chegando, é normal, é natural ou não que as pessoas comecem a se apegar também um pouco mais nessa questão da espiritualidade da fé? É interessante, sabe, Patrícia, porque nós vemos, né, que essa dinâmica da fé e da espiritualidade, ela transcende, né, a questão da faixa etária, né? Uhum. Nós temos situações, né, de crianças, né, jovens, que dão testemunhos de fé assim de uma forma extraordinária, né? Uhum. Na história do cristianismo, por exemplo, nós temos crianças, né, que acabaram se tornando mártires, e exatamente por causa de uma fé extraordinária, de uma espiritualidade extremamente forte, não é? Mas interessante que no nosso caso aqui específico, né, no caso do Espírito Santo, essa devoção mariana, né, esse público, vamos dizer assim, né, esse grupo de fiéis idosos, estão ali participando porque, de certa forma, viveram uma tradição religiosa, né, familiar, que passou a fazer parte da sua própria cultura. Então, nós temos hoje, né, esse número significativo de idosos, né, participando, eu diria, muito mais no sentido da própria tradição da devoção mariana em nosso estado e pela tradição familiar, e que isso vai se perpetuando, vamos dizer assim, né? Vai Uhum. tendo a sequência, né? E Uhum. também, né, é aquela questão de que sempre nós esperamos que a pessoa, à medida que vai envelhecendo, né, na idade, nos anos de vida, então as pessoas vão acumulando
claro, com essa questão da espiritualidade, da fé, né? O amadurecimento na fé, né? Então, Uhum. eu acredito que esses dois pontos caminham juntos, né? A própria experiência familiar, a própria experiência cultural e o amadurecimento, né, que a vida proporciona. É porque a impressão que a gente tem, e aí eu falo da espiritualidade da fé em todas as religiões, né? Estamos conversando com o Uhum. Vitor, ele é teólogo, a gente está vivendo esse momento de festa da Penha, de Semana Santa, que são períodos católicos, mas falamos disso em relação a outras religiões que também têm a sua fé, também têm a sua espiritualidade de acordo com os seus membros. Transcende ser uma coisa só de católico. Mas uma coisa que eu percebo também, conversando com as pessoas, é que parece que há uma pausa. A criança, ela aprende a religião, ela se envolve com os pais, os exemplos dos pais, dos avós. Aí, conforme ela vai ganhando a idade, vai se ocupando, vai tendo mais coisa na cabeça, vira adolescente, universitário, parece que há uma pausa e que falta tempo para isso. E aí, depois de uma determinada idade, já com uma carreira consolidada, muitos deles voltam de novo a resgatar essa fé, essa espiritualidade. Claro que existem jovens e crianças que continuam no caminho e nunca saem dele. Mas a impressão que tem é que alguns fazem esse ato, dão essa pausa nessa área. O que você acha disso, Vitor? É interessante, Patrícia, que, de certa forma, nós vivemos assim uma situação, né, que no âmbito das ciências da religião, ou como muitos preferem dizer hoje, né, das ciências das religiões, né, nós temos uma situação assim. Por um lado, nós tivemos, né, uma parte da história da humanidade predominantemente, né, marcada pela questão religiosa. Depois nós tivemos aí uma etapa, né, de questionamento, sobretudo na filosofia moderna, né, ali, e inclusive eu me lembro, né, de alguns autores, né, que diziam, né, que com o advento da ciência moderna, com o pensamento moderno, né, nós tivemos ali um problema sério, né, porque é, onde encontrar Deus, né? Deus já Uhum. não estava mais na terra, Deus não estava mais no céu, né? E para alguns Deus se tornou uma hipótese, né? Como tantas outras. E aí nós entramos no pensamento contemporâneo, né? Sobretudo no âmbito da filosofia, né? Da sociologia, das ciências sociais, né? E humanas em geral, assim como uma forte presença do ateísmo, né? E hoje muitos pesquisadores falam da indiferença religiosa. Então, nós temos aí, como você disse, né, mesmo a criança e o adolescente tendo uma tradição familiar, ele mergulha num universo social mais amplo de já nem mais tanto a negação da existência de Deus, mas em relação à indiferença religiosa, né? Uhum. E que com o passar do tempo há essa busca, né? Há uma espécie de retorno, né? A essa questão religiosa. Talvez não mais como a tradição religiosa da família, né? Mas Uhum. com outras formas, né, de vivência religiosa. Até E uma, até des- Até uma descoberta própria mesmo, né? Porque muitas vezes as sim, pessoas isso. ficam afastadas de Deus e no momento de dificuldade Uhum, voltam a orar, a rezar, a frequentar a igreja ou a sua religião inicial, uhum. né? Isso. E é interessante, né, uma situação. Na década de 90, eu trabalhei como professor, né, no, de uma turma do curso de filosofia na UFES. E interessante, é, 99% eram pessoas que já tinham uma graduação, profissionais no mercado, já muito bem estabilizados, né? E estavam voltando para o meio acadêmico exatamente para estudar filosofia. Aquela busca, né, de o reencontro com o pensamento, com o pensar, né? E já dizia, olha, eu fiz engenharia, estou aí, já tenho minha profissão, mas eu quero retornar para fazer, né, estudar um pouco mais, né, a questão do pensar,
né, do pensamento filosófico mesmo. Isso acontece também no âmbito religioso, né? A pessoa vai passando e vai tentando se reencontrar, né? E aí consigo, né? Então é interessante esse movimento, né? É bom, para a gente encerrar, fé e medicina. Você já disse que essa questão da espiritualidade, da fé, pode sim contribuir para que a pessoa viva melhor e até viva mais tempo. Na medicina, alguns médicos já admitem para a família que essa religião, né, seja ela qual for, essa fé, esse estado de espírito crente, né, de uma forma geral, pode sim ajudar a pessoa que está enferma. Medicina e religião, seja ela qual for, podem sim andar juntas? Ah, podem, com certeza, né? Porque o ser humano é multidimensional, né? Nós temos muitas dimensões e quanto mais nós conseguirmos buscar, né, reconhecer essa multidimensionalidade humana e trabalhar, né, todas essas dimensões, com certeza nós vamos garantir melhor qualidade de vida para as pessoas e para nós mesmos, né? Então, à medida que nós reconhecemos essa multidimensionalidade, então o ser humano tem a dimensão física, biológica, lúdica, produtiva, religiosa. Então é preciso tratar o ser humano em sua integralidade, como um ser integral, né? E não as suas partes, né? E reconhecer também, né, que o todo é maior do que a soma das partes, né? Então reconhecer essa multidimensionalidade do ser humano e vendo que elas fazem parte de um todo. E esse todo é inseparável, vamos dizer assim. Então podemos dizer aí que para uma vida longa, né, a fé e a espiritualidade podem sim andar juntas com a ciência e fazer com que nós tenhamos também qualidade de vida física e espiritual, né? Exatamente. E eu me lembro de um texto belíssimo do Papa João Paulo II, né, em uma encíclica dele chamada Fé e Razão. E ele diz, né, que a fé e a razão, a fé e a ciência, são duas asas, né, que se completam e que nos ajudam a alçar voos em direção à verdade, né? Então, quando as pessoas separam a fé e a razão, com certeza elas acabam ficando com uma visão limitada, né, a respeito das coisas e da própria realidade e do próprio ser humano. Bom, e para a gente encerrar, respeito acima de tudo, independente da religião, da crença da pessoa, até se ela não acredita em Deus também, todas as opiniões e posições merecem, devem ser respeitadas. Sim, exatamente. Né? Sempre colocar-se, né, numa posição de aceitar o ser humano ali, respeitando a sua dignidade, né, e caminhar juntos, né, para o bem de todos. Conversamos com o Vitor Rosa, teólogo e professor universitário na área de teologia. Vitor, mais uma vez foi um prazer conversar com você nesse dia tão especial. Obrigada mais uma vez, viu? Ok. Tudo de bom e muita fé e muita espiritualidade. Para todos nós.